Acidente com ônibus de trabalhadores na BR-153. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. Os vereadores aprovam o afastamento do prefeito de Itumbiara. Ele deve ficar fora durante a investigação de 2 denúncias. E o esquema de pagamento de propina na cobrança fraudulenta do Imposto Territorial Rural. 2 funcionários da Prefeitura de Nova Crixás foram presos. Você vê a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Agora 7h20, estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. E o Jornal Anhanguera começa falando de um acidente grave com um ônibus cheio de trabalhadores de uma usina de cana-de-açúcar. Foi na BR-153, o ônibus capotou na beira da pista. De Itumbiara ao vivo, o repórter Paulo César de Oliveira tem as informações. Paulo, muito boa noite para você. Teve feridos graves? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olha só, temos feridos graves sim, Luciano. Pelo menos 2 pessoas ficaram gravemente feridas nesse acidente. Uma delas, as 2, na verdade, foram transferidas para um hospital aí de Goiânia. Uma delas é uma senhora que teve aí ferimentos na coluna e uma outra vítima que não teve o sexo divulgado sofreu ruptura na pelvis. As outras vítimas sofreram apenas escoriações e luxações e todos seguem internados lá no Hospital Municipal de Morrinhos. O Corpo de Bombeiros socorreu pelo menos 12 dessas vítimas, como eu já disse aqui, que foram, na verdade, 23 ao todo, todas foram para o hospital. Essas vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Morrinhos, 4 delas foram transferidas para um hospital particular da cidade, as outras 19 foram atendidas lá no Hospital de Morrinhos mesmo. Esse acidente aconteceu no começo da tarde de hoje, aqui na BR-153, tá? E as vítimas aí seguem a observação e a gente segue acompanhando esse caso. Luciano, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Paulo. Até para saber, né, quais foram as causas desse acidente, muito importante saber também as condições aí desse ônibus. Obrigado, bom trabalho. E a polícia investiga o que pode ter provocado sintomas de intoxicação em 23 alunos e também em 3 funcionários de um colégio estadual de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, melhor dizendo, o Colégio Rodolfo de Oliveira. Alguns alunos só começaram a passar mal depois que foram para casa. Os pais tiveram que sair às pressas em busca de socorro. Ligaram para a gente informando que tinha inalado um gás. Estão suspeitando de soda cáustica. Outros intoxicados foram trazidos direto da escola para o pronto-socorro da UPA Buriti Sereno. Este pai estava em busca de notícias. A minha sogra ligou para mim. Ó, Manoela, aconteceu assim. Aí eu fiquei desesperado, vim saber o que está acontecendo. Os alunos sentiram um cheiro forte vindo de um dos banheiros e tiveram coceira e falta de ar. Este pai disse que a filha sofreu uma convulsão. Teve convulsão, né? Teve falta de ar, desmaiou 2 vezes. Aqui na unidade de pronto atendimento, os pacientes receberam medicamento, passaram por exames e ficaram em observação. Todos estão fora de perigo. O Conselho Tutelar também esteve aqui acompanhando o atendimento às vítimas. Os conselheiros saíram da unidade levando sacos plásticos com roupas dos alunos para a coleta de substâncias que podem ajudar na investigação. A delegada de proteção à criança e ao adolescente esteve no hospital. Se a gente chegar ao final da investigação e ver que foi um adolescente que fez uma brincadeira, ele pode responder, no caso, levar uma advertência. Se a gente conseguir comprovar, ao contrário, que foi algum material de limpeza que foi usado de forma inadequada, aí também a pessoa que usou pode ser responsabilizada. A polícia prendeu hoje 2 suspeitos de terem facilitado a fuga de um preso no centro de prisão provisória de Lusiânia. A gente mostrou aqui, a fuga foi no início do mês passado, então a gente continua acompanhando essa história. Agora com mais detalhes com Giliardi Freitas, direto de Lusiânia. Giliardi, boa noite. Uma boa noite para você, Luciano, boa noite para todo mundo. A Polícia Civil ainda não deu muitos detalhes dessa investigação, mas o que foi divulgado até agora é que esse grupo é suspeito de facilitar tanto o processo de transferência quanto a fuga de alguns detentos. Hoje foram presos Diego Vieira da Silva, de 32 anos, e Fabrício Luciano Alves, de 38 anos. Os dois são agentes prisionais aqui do Centro de Prisão Provisória de Lusiânia.
Estão foragidos ainda Ricardo Freire da Silva, ex-diretor do CPP de Lusiânia, e Cristóvão Machado do Espírito Santo. Cristóvão é vereador em Novo Gama e também trabalhava como agente prisional temporário aqui em Lusiânia. A organização era conhecida como a Firma e teria facilitado a fuga aí do Rodolfo da Silva Lima no dia 6 de agosto. Como você disse, a gente mostrou esse caso no jornal Anhanguera, segunda edição. Rodolfo estava pintando a frente do CPP quando um carro passou e levou ele embora. É o que mostram essas imagens das câmeras de segurança que ficam em frente a uma padaria perto do centro de prisão provisória. Nós entramos em contato com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, que disse que ajudou a Polícia Civil nessa investigação e também abriu um processo interno. Nós procuramos a Câmara de Vereadores de Novo Gama e não conseguimos uma resposta deles. Luciano? Tinha até nome, hein? A Firma, essa organização, Giliardi. Obrigado, bom trabalho. Olha, a Polícia Civil descobriu um esquema de fraude em Nova Crixás, no norte do estado. As investigações apontam o envolvimento, de servidores da prefeitura do município. Na operação foram presos Sinomar Godoy e Euvaldo Aparecido, funcionários da Prefeitura de Nova Crixás. Segundo a polícia, eles agiam usando informações sigilosas dos contribuintes. A investigação apurou que os dois funcionários fraudavam os valores do Imposto Territorial Rural. Como eles tinham acesso ao sistema da Receita Federal, aumentavam o ITR em até 10 vezes. Depois, eles extorquiam os fazendeiros que tentavam entrar com um recurso para diminuir esse valor. Eles diziam que o recurso só seria aceito caso o produtor pagasse uma propina. Os funcionários, ao indeferir esses recursos todos, ao mesmo tempo eles tinham uma empresa particular, paralela, em que ela oferecia os serviços na parte de recurso administrativo para derrubar aquela decisão que a prefeitura, pela sua coletoria, dava naqueles casos envolvendo o ITR, né? Diante disso, eles exigiam dinheiro dos proprietários rurais, eles estavam sendo extorquidos pelos funcionários da coletoria do município de Nova Crixás. Eles mandavam notificação da prefeitura alegando que havia erro na declaração do ITR e junto uma orientação para que o produtor procurasse a empresa EDM, ligada aos dois servidores, antes de ir atrás de um advogado ou agrônomo. Mas por trás da consulta de graça tinha um esquema de cobrança de propina. A polícia ainda tem provas de ligações telefônicas para algumas vítimas. Em conversas por telefone, um dos suspeitos confirma a negociação. Eu vou avisar para você, se tiver algum erro, porque se tiver algum erro na sua declaração, tem que fazer um recursozinho. É a mesma parte que eu tenho um trocadinho do produtor, sabe? Sim. Não é baratinho, coisa barata. E agora, laudo, eu pago para o município para derrubar laudo. Nessa outra ligação, o Sinomar Godoy também fala da cobrança para derrubar o recurso. Então eu tomei essa liberdade porque diminui meu trabalho lá e também eu posso até ganhar um dinheiro fora. Então eu mandei essa cara mais no sentido de ajudar. Obviamente que se tiver algum recurso administrativo que eu posso fazer, eu ganho alguma coisa. Mas 90% ou 95% dos contribuintes que receber a carta vai ser com o intuito de ajudar. Prefeitura de Nova Crixás ainda não falou sobre o caso e o advogado dos funcionários presos não atendeu nossas ligações. E a polícia está perto de acabar com o mistério da mãe que esperava gêmeos, mas no dia do parto recebeu só um bebê. As câmeras de monitoramento do hospital mostram como foi a saída da equipe médica da sala de parto em Quirinópolis. A delegada que acompanha o caso já ouviu quase todos os funcionários do hospital de Quirinópolis que trabalhavam no dia do parto. Novas imagens divulgadas pela polícia mostram as enfermeiras saindo do centro cirúrgico. Uma delas entrega uma criança para outra colega que em seguida entra numa sala. As imagens realmente mostram o momento em que a paciente sai, na maca, ela sai acordada. E também temos uma outra imagem do momento em que a enfermeira sai segurando o bebê, um bebê. Ainda essa semana a polícia vai encaminhar os exames de ultrassom que a Aline fez durante a gestação para uma perícia na capital. A intenção é descobrir se houve realmente um erro de diagnóstico, porque os exames mostravam 2 bebês dentro da barriga. A Aline deu à luz na manhã do dia 13 desse mês nesse hospital público de Quirinópolis, no sudoeste do estado.
A família acreditava que teria gêmeos, já que todos os exames de ultrassonografia que a mãe fez indicavam que eram 2 bebês. O hospital ainda forneceu 2 declarações de nascidos vivos, o que, segundo o próprio hospital, teria sido um erro de um funcionário. Os pais chegaram a registrar os 2 filhos em cartório. O hospital pode ser responsabilizado por conta desse erro? E se houve algum erro também nos exames de ultrassom, alguém pode ser penalizado por isso? Olha, na esfera penal, não. Porque na esfera penal, o que nós apuramos? Dolo e culpa. Responsabilização penal, ela é fundada no dolo e na culpa, né? Agora, nós temos a outra esfera, que é a esfera civil, indenização por danos materiais e morais. Aí a família tem que ingressar Poder Judiciário na área civil. Enquanto tudo não é esclarecido, a Aline segue cuidando do Everton, que está com 11 dias. A família espera que a investigação esclareça o que aconteceu. Se foi erro, provam que foi erro médico. Porque todos os traços, não é possível que a mão estava quebrada, todos os 4. Também meu rio ficou muito enorme, não tinha como ser só ele. A clínica onde foi feita a ultrassonografia disse que o médico responsável pelo exame tem consultório particular numa sala alugada pela clínica Sagrado Coração de Jesus. Apesar de ter a logomarca da clínica nos exames, a direção alega que não fez os procedimentos na paciente. A Secretaria de Saúde de Quirinópolis disse que não entregou a declaração de nascido vivo de 2 crianças, mas a declaração de apenas 2 vezes. E isso, segundo a Secretaria, é que provocou toda essa confusão. Afirma ainda que está fornecendo a documentação para que tudo seja esclarecido na investigação policial. Foi enterrado hoje à tarde em Goiânia o corpo do soldado Walisson Miranda Costa, da Polícia Militar. Ele foi morto com um tiro no último domingo durante um patrulhamento em Aparecida de Goiânia. Parentes e policiais chegavam ao velório a todo momento. Ontem à noite, PMs de vários batalhões se reuniram para homenagear o soldado Walisson Miranda Costa, de 28 anos. A morte dele é investigada pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida de Goiânia. Preso o grupo responsável por pelo menos 5 homicídios na região sudoeste de Goiânia. As ordens para as execuções partiam de um detento do sistema prisional em Aparecida e eram cumpridas por integrantes da organização criminosa. Os assassinos eram motivados por vingança e também disputa por tráfico de drogas. Presos 4 suspeitos de tentar explodir caixas eletrônicos no Banco de Couvelândia. Uma bolsa esquecida na agência com documentos de um deles ajudou a polícia a chegar ao grupo. Um 5º suspeito ainda está foragido. Uma carreta com uma carga de madeira tombou na BR-153 no trevo que dá acesso a Morrinhos. O motorista e o passageiro, um adolescente de 15 anos, morreram na hora. A Polícia Rodoviária Federal multou um guincho que transportava uma van da Prefeitura de Damianópolis, cheia de passageiros. A abordagem foi perto de Alexânia. O grupo vinha para Goiânia para fazer tratamento médico. O motorista do guincho foi multado por transportar passageiros em compartimento de carga. 7h32, rápido intervalo agora e a seguir os vereadores de Itumbiara votam pelo afastamento do prefeito da cidade. Sete e 36, estamos de volta. 3 veículos cheios de mercadorias contrabandeadas do Paraguai foram apreendidos em Chapadão do Céu. Então eu vou conversar com Marcos Gouveia. Boa noite, Marcos. Ele que está falando direto de Jataí. E esses motoristas, Marcos, já eram conhecidos aí da polícia. Boa noite. Oi, Luciano. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha só, eles já eram velhos conhecidos da polícia, sim, já tinham tido passagem pelos crimes de contrabando desse caminho, que foram os mesmos crimes que eles cometeram. Essa operação foi uma parceria da Receita Federal com o Comando de Operações de Divisas e esses 3 veículos estavam a caminho de Goiânia. Foram apreendidos mais de 800 cigarros eletrônicos, 2.200 carteiras de cigarros, além de pneus e outros produtos eletrônicos. E, segundo a polícia, essa mercadoria estava avaliada em mais de R$400 mil.
Esses veículos tinham placa de Goiânia e foram encaminhados juntamente com as mercadorias para a sede da Receita Federal em Goiânia. Tudo isso, essas mercadorias sem documento e completamente irregulares. Eu volto com você, Luciano. Obrigado, Marcos. Bom trabalho. E os vereadores de Itumbiara aprovaram o afastamento do prefeito da cidade, ele que deve ficar fora aí da prefeitura por 90 dias, até que 2 denúncias sejam investigadas. As 2 denúncias chegaram na Câmara de Itumbiara na segunda-feira e foram aprovadas por 11 dos 12 vereadores em menos de 24 horas. O prefeito é investigado por não repassar quase R$500 mil ao Instituto de Previdência dos Servidores de Itumbiara e é acusado pelos vereadores de tentar vetar projetos de lei e impedir o trabalho da Câmara. Os vereadores querem acesso às informações para poder prestar conta à população de Itumbiara. O que chamou a atenção é que os vereadores que apoiam o prefeito, que são a maioria na Câmara, votaram pelo afastamento. Durante a sessão, eles disseram que pensavam que estavam votando apenas pela abertura da investigação. Mas, segundo o regimento interno, sempre que há investigação desse tipo, é preciso afastar o prefeito. O que está acontecendo aqui está baseado em leis e não ninguém aqui está inventando ou criando o fogo e a roda. O prefeito José Antônio da Silva Neto, do PTB, deve ser afastado assim que receber a notificação da Câmara. Depois vai ter um prazo para fazer a defesa. Estou totalmente tranquilo, né? Tanto do que diz respeito ao nosso fundo de previdência próprio, quanto do rito processual e legal, já totalmente respaldado para responder à Câmara e a toda a população. Não tenho absolutamente nenhuma insegurança no que diz respeito à legalidade dos procedimentos da Prefeitura de Itumbiara. Quando o prefeito for notificado, ele deve deixar o cargo, que será assumido pelo vice-prefeito Gugu Nader. A quarta-feira vai ser de calor, mas com possibilidade de chuva no centro, no sul e um pouco mais no sudoeste de Goiás. Isso aumenta um pouquinho a umidade, mas não o suficiente para afastar de vez o tempo seco. Pode chover em Caçu e com menos intensidade em Rio Verde e Jataí. Em Lusiânia, máxima de 32 graus e Catalão, 33. E a nossa imagem do dia é de agradecimento. O morador de Bom Jesus de Goiás mandou esse vídeo aí, que segundo ele foi uma bênção. Aquela chuvinha que caiu no fim da tarde aí na cidade, no sul de Goiás. Ele agradeceu muito, uma bênção como ele classificou. E a gente viu aí na previsão, a partir então de amanhã, tem uma expectativa de uma chuvinha aí, pelo menos no extremo sudoeste de Goiânia. A gente espera esse alívio e te espera também amanhã no Jornal Anhanguera, segunda edição, hoje terminando com imagens de Anápolis.